Muito bem, senhores, sejam bem-vindos a este workshop Como Criar Baterias Profissionais. Hoje você vai aprender aqui quais são os verdadeiros segredos para criar baterias impactantes, autênticas, controladas com peso e impacto e que vão colocar a sua música no próximo nível. Fique comigo nesse workshop, porque eu tenho certeza que o que você vai aprender aqui, você vai levar por longos anos de produção. Isso aqui vai facilitar muito a sua vida e vai melhorar muito a qualidade das suas baterias. Bom, a bateria é um dos elementos essenciais, é um dos pilares da música eletrônica, né? A depender do gênero que você produz, ela é mais ou menos proeminente, mas não existe música eletrônica sem bateria. Pelo menos eu não conheço. Deve ficar meio estranho uma música sem bateria, né? Não fica tão dançante assim. Então, a bateria é responsável pelo groove, pelo peso, pela energia e também pela progressão do arranjo. Ela é essencial na progressão do arranjo de uma música, né? Então, construir baterias realmente autênticas e profissionais é essencial para que a sua música tenha um nível de qualidade mais alto. Agora, por que que a maioria das baterias que a gente ouve por aí tem aquela cara de splice, sabe? Cara de samples grudados. Cara de splice, quando eu digo, é aquela cara de monte de sample grudado na grade. É uma bateria incoerente, é uma bateria que não tem uma coesão, ela não tem uma estética. Parece, fica muito evidente que foram samples jogados ali. Não tem um bom balanceamento, então tudo isso faz com que a sua música perca muita qualidade, assim. Você ouve a música e já, pô, essa bateria não tá tão legal, assim, a música perde o impacto que ela poderia ter. Então construir boas baterias é essencial. Mas a maioria dos produtores fica grudando samples, sem manipular esses samples, sem saber o que tá fazendo realmente, e aí o que acontece é que fica com aquela cara de samples grudados, sem um processamento adequado. E por que que isso acontece? Primeira coisa, ausência de um padrão estético. Quando você não tem uma estética definida para a sua música, fica difícil saber qual caminho seguir. Ora, você precisa saber se a sua bateria ela vai ser mais suja, mais clean, mais analógica, mais digital, mais vintage, mais high-tech, mais orgânica, mais, sei lá, espacial, mais futurista. Então, esse padrão estético, ele precisa ser claro na sua mente antes de você começar a criar. Às vezes, você vai criar sua bateria inteira com sound design, com síntese sonora. Às vezes, você vai utilizar samples mais vintage de drum machines. Às vezes, você vai querer uma bateria bem limpinha. Outras vezes, você pode querer uma bateria com mais distorção, mais saturação, mais sujeira. Não existe certo e errado. O que é errado é não ter um padrão estético para você seguir. Então, esse é o primeiro ponto que, se você entender isso, já valeu esse workshop. Esse primeiro ponto aqui, eu tenho certeza que muitos produtores nunca pararam para refletir sobre isso. E quando eu falo sobre isso, muitas vezes vem uma objeção, um mito, né, na cabeça dos produtores de que a bateria precisa ser complexa para ser boa. Negativo. Uma bateria pode ser extremamente simples e ser eficiente. Quando eu falo extremamente simples, eu estou me referindo à função dos elementos. Então ela tem, por exemplo, um offbeat, um hi-hat aberto no offbeat. Isso é o padrão da bateria. E não é por isso que ele é simplório, ou que ele é ineficiente, ou que ele é ruim. Esse é um padrão simples de house, trance, techno. É o padrão, tá? E nem por isso é ruim. Agora, o que é ruim é você ter samples muito grandes, samples muito pequenos, samples que estão desbalanceados em volume, às vezes tem muito ataque, tem muito transiente, tá muito pontudo, não tá adequado, tá cortando demais a mix. Então isso faz a bateria parecer mais amadora. Outro aspecto, ausência de construção de timbres. Olha só, cada elemento da sua bateria precisa ter uma construção de timbres. Como num prato que a gente faz de comida, em que você vai construindo os sabores, você adiciona um pouco de acidez, você adiciona um pouco de sal, você adiciona um pouco de pimenta, e você vai construindo os sabores, o timbre também é construído. Muitos produtores pegam o sample e jogam na grade, mas o caminho mais inteligente é a gente construir esses timbres de acordo com o nosso espectro, com aquilo que a gente, aquela região que ele está querendo ocupar no espectro. Então, um hi-hat offbeat, por exemplo, ele está ocupando ali 3.000 Hz, e um hi-hat fechado, ele está ocupando uma região um pouquinho acima. Então, a gente começa a construir as frequências de acordo com o nosso espectro e o lugar onde a gente deseja que ele ocupe. Às vezes a gente vai usar saturação, às vezes a gente vai usar layer, às vezes a gente vai usar variação no pitch, vai jogar para baixo, jogar para cima, para que esses elementos eles se encaixem no espectro e a gente não sofra tanto na hora da mixagem, porque uma bateria ela deve ser construída de tal forma que a mixagem seja muito simples. Tá? Então, isso é o processo de construção de timbres. É a gente construir timbres em diferentes regiões do nosso espectro e também timbres que se adequem ao nosso padrão estético. E isso vai fazer com que a nossa bateria esteja com separação. A gente ouve os elementos separados, embora
muitas vezes a gente vai fazer layer do mesmo elemento, mas a gente consegue ouvir com separação e um certo posicionamento entre os elementos. Tá? Mesmo que a bateria seja mono, a gente consegue ouvir cada elemento da bateria de forma separada. Um outro fator que as baterias amadoras não têm é o que eu chamo de dynamic shaping, é o shaping dinâmico, né? Basicamente é a gente controlar a dinâmica individual de cada elemento. Cada elemento da sua bateria tem um certo ataque de case, sustain, release, e isso precisa ser controlado. Não existe um sample que você joga ele na sua grade, ele já vai estar bom direto. Você precisa controlar o tamanho desse sample, porque ele foi produzido para um BPM eventualmente muito menor que o seu, às vezes ele é grandão. Às vezes ele é muito pequenininho, a gente precisa fazer uma layer para aumentar o tamanho desse sample, colocar um reverb, alguma coisa assim. Então, esse shaping dinâmico é o que vai fazer com que cada elemento da sua batera se encaixe perfeitamente no seu groove e não fique muitas vezes transpassando, dando overlap um sobre o outro, não fica aquela bagunça. E fica um groove mais coeso também, a gente chama de tightness. Outra coisa, processamento. É difícil, com tantos tutoriais na internet sobre processamento de bateria, né? Você saber ao certo o que realmente você tem que fazer. Será que eu preciso de compressão paralela? Será que eu preciso de saturação, distorção? Ah, eu vi esse plugin aqui, falaram que é legal, termal, esse outro plugin aqui. Ah, será que eu uso o compressor multibanda, o OTT? Eu vi um tutorial, o cara usando o OTT. Eu vi um cara usando... Milhões de possibilidades existem para processar a sua bateria. Mas é necessário que você tenha um passo a passo simples, um checklist que você possa seguir. E mais do que tudo, você precisa entender qual tipo de resultado você quer. Porque quando você sabe onde você quer chegar com a sua bateria, existem múltiplos caminhos. E, dentre esses caminhos, existe o caminho com plugins nativos, que é absolutamente suficiente e eficiente. Outra coisa, sons genéricos. É muito comum, quando o cara não sabe construir timbres, não sabe utilizar o shaping dinâmico, não sabe moldar a dinâmica desses timbres, não sabe processar esses timbres, acaba usando samples e loops, a sua música fica com sons muito genéricos. Principalmente se você usa os samples do pacote do Cashmere, da PML, que todo mundo usa. Lá tem um snare roll que você ouve em 12 músicas diferentes numa playlist do Spotify, o mesmo snare roll. Então isso acaba tirando muito a autenticidade da sua música, tirando a qualidade. É claro que não é todo mundo que percebe isso, mas fica ligeiramente evidente quando você usa, principalmente, às vezes, um snare roll que não tem nada a ver com a estética da sua música. Ah, mas é o que eu tinha, é o que encaixou aqui, tava no BPM. Mas às vezes tá produzindo um house mais orgânico, e aí você põe um snare roll de EDM, e não tem nada a ver, fica completamente incompatível com a sua música. Então é necessário saber criar os seus elementos, ou saber construir os timbres, como eu falei ali no item 2. Isso é absolutamente essencial. Outra coisa, quando você tem todos esses problemas, começa a faltar identidade na sua música. Eu falo que a música começa a parecer uma colcha de retalhos, né? Um monte de coisa aqui grudada, um monte de coisa aqui incoerente, mas é o que tinha, vai aqui mesmo. Ah, não tem açúcar, põe mel. Ah, se não tem mel, então coloca sal. E aí fica aquela coisa, pô, tá fazendo uma receita, não tem um ingrediente, e aí você coloca outra que não tem nada a ver, né? Vai estragar a receita. E, muitas vezes, um dos aspectos também que torna uma bateria bastante amadora com cara de splice é o aspecto robótico. É aquela coisa que... Aquela bateria que não tem uma progressão, ela não tem movimento, não tem humanização, não tem variação, não tem groove, não tem swing, não tem nada. Ela é uma coisa reta jogada ali na grade. Fica com cara amadora, tá? Qual que é a raiz do problema de tudo isso? Primeira coisa, aprender através de receitas prontas. Quando você aprende através de receitas, que o YouTube é muito bom nisso, você fica com uma falta, uma carência de fundamentos. Agora, quando você entende os fundamentos de uma coisa, você pode pegar receitas e utilizar do jeito que você quiser. Como, por exemplo, eu sempre dou exemplos culinários, né? Mas eu sei fazer arroz, eu já sei o que é refogar alho e cebola, eu sei o que é isso. Eu tenho esses fundamentos. Eu sei o que é cozinhar um arroz. Agora, se eu pego uma receita de arroz com ervilha, eu vou saber executar bem essa receita, porque eu já sei os fundamentos. Eu sei os fundamentos da construção de sabores, porque eu ganhei um livro da minha esposa que se chama Sal, Gordura, Ácido e Calor, que ele fala muito disso, de construir sabores, e toda comida tem que ter esses 4 ingredientes. Na música é mais ou menos a mesma coisa. Então você precisa ter esses fundamentos para que, quando você assistir alguma técnica, você não tenha aquela técnica como o único caminho, ou como um guia, um único recurso. Não, aquilo é mais uma técnica no seu arsenal porque você é autossuficiente, você já tem a base. Então, o que vier de extra, você pode incorporar parcialmente, pode incorporar tudo ou pode descartar, mas você já tem uma base. E é isso que falta quando a gente aprende somente pelo YouTube, tá? Falta essa base. Outra coisa, aprendizado desestruturado. Muitas vezes, aprender pela internet pode trazer essas consequências. Você não constrói uma base forte, começa a aprender de maneira aleatória, e aí você assiste uma masterclass de Psytrance,
E aí você vê que o artista produz a bateria de tal forma. E aí você assiste uma masterclass de techno e vê que é um outro caminho completamente diferente. E aí você pensa, mas será que a técnica do techno não serve para psytrance? Porque eu tinha visto que era diferente. Será que eu posso usar isso aqui? A falta de uma base te torna escravo das técnicas. Você sequer consegue assimilar as técnicas. E essa é a raiz do problema de aprender pelo YouTube. Nada contra o YouTube, é muito legal, tem muitas coisas, eu aprendo muita coisa pelo YouTube. Mas primeiro a gente precisa construir uma base, tá? E o resultado de tudo isso? Insegurança. Você começa a ter problema de autoestima, autocrítica demais. Ah, minha bateria eu não sou bom o suficiente. Você se sente limitado criativamente. Toda vez que vai criar a bateria é a mesma coisa. Se sente estagnado, porque não sente que não tá progredindo, não tá evoluindo. Fica sempre dependendo de receitas. Depender de receitas é o caminho para você não conseguir se expressar corretamente, não conseguir expressar o seu próprio groove, a sua própria identidade. A qualidade da sua produção sempre fica inferior às referências, porque você está sempre preso às fórmulas, não sabe se expressar, não sabe cuidar de uma bateria, não sabe construir, manipular. Seguir receitas nunca é o melhor caminho. Isso vai causar o quê? Falta de originalidade. Músicas mais do mesmo, aquela bateria com os mesmos samples de todo mundo, que todo mundo usa. Falta de progresso. Isso drena a sua motivação. Quando você não tem progresso, a sua motivação começa a diminuir. Talvez já tenha acontecido com você. Você produz, chega uma hora que você dá uma estagnada, você fala, pô, saco cheio já. Será que eu não vou melhorar nunca? Será que isso não é, que eu não sou bom o suficiente? Será que... Começa um monte de dúvidas na sua cabeça, né? E quando, na verdade, o grande erro foi não ter aprendido fundamentos. Não ter ganhado autoconfiança suficiente. Para daí, então, você pegar essas técnicas que você aprende por aí, segredos e truques, incorporar e utilizar da melhor forma possível. Então, qual que é o grande segredo para você criar baterias profissionais e autênticas? O que você vai aprender aqui são 8 passos que eu tenho certeza é um checklist. Se você seguir, as suas baterias elas vão para um próximo nível aí. Certamente você vai ser capaz de liberar o seu potencial criativo e melhorar muito a qualidade das suas produções. Eu sempre gosto de falar que existe uma pirâmide em que a gente tem na base os fundamentos, no meio, as técnicas e no topo, os segredos. O problema é que a gente tenta aprender já pelos segredinhos, pelos truques. Depois aprende algumas técnicas e não aprende fundamentos. E isso faz com que você se torne sempre inseguro, sempre dependendo de tutorial, de receita, não consegue criar por conta própria, não consegue inventar, elaborar novas técnicas, técnicas autênticas, porque falta esse conhecimento de base. E o que eu vou te falar aqui é uma pitada de fundamentos, mas que eu acredito ser a pitada mais essencial e transformadora do conhecimento sobre criação de baterias que existe. Que é isso aqui. A noção de espectro e dinâmica. Todo sample, todo elemento da sua bateria, ele tem 3 partes. O transiente, o corpo e o tail. Todo elemento da bateria. Tenho certeza que você já viu essas imagens aqui, já te falaram sobre isso, você já viu isso em tutoriais. Mas assimilar isso aqui com profundidade é outra história. Isso aqui, galera, é a base de tudo. A construção de timbres, o shaping dinâmico, tudo isso só é possível quando você tem esse conhecimento. Então, todo sample, seja um snare, um tom, um hi-hat, ele vai ter o transiente, que é aquele clique inicial. É aquele estalinho, sabe? É aquele mais agudo. Então, o transiente, geralmente, ele é responsável no espectro pela porção mais aguda do espectro, tá? Tanto num kick, como num tom, num snare, qualquer elemento de bateria. Depois a gente tem o corpo, que é responsável mais pelo caráter, pelo aspecto, caráter mesmo, né, do nosso timbre. E depois a gente tem o tail, que é, no caso do kick, no caso de elementos um pouco mais graves, é responsável pela tonalidade. É o boom. Então, por exemplo, no kick a gente tem o transiente, que é o tickzinho, tem o corpo, que é como se fosse um toquinho na madeira, e a gente tem o tail, que é a cara do kickão mesmo, boom, que vai trazer a tonalidade do kick, o sub, né? Então tem esse paralelo. Agora, quando você entende isso aqui, quando você assimila isso aqui, começa a ficar fácil a construção de timbres e a manipulação dinâmica desses timbres. Ora, se eu sei que cada elemento da minha bateria ele tem transiente, corpo e tail, eu sei que eu posso construir timbres utilizando essas 3 partes. Isso não quer dizer que você vai recortar o transiente de um, o corpo do outro e o tail do outro e fazer um sample Frankenstein. O processo de construção de timbres, na minha visão, ele é um pouco diferente. A gente vai sobrepor timbres que harmonizam para chegar no resultado onde a gente deseja. Então, muitas vezes eu tenho um hi-hat. Eu coloco ele na minha mix e a primeira coisa que eu vou observar, esse transiente dele tá suficiente ou tá demais? Geralmente tá demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou shapear esse transiente. Ou com um transiente shaper, ou com um envelope ADSR, ou até mesmo com uma automação de volume, um fade, qualquer coisa.
tem vários caminhos. Mas eu vou arredondar esse transiente, um compressor, um limiter, um clipper, qualquer coisa. Ou então não, tá faltando transiente, esse hi-hat sumiu, ele tá muito arredondado. Eu vou então adicionar um transiente, o mesmo pro kick. O meu kick tá bonito, só que no contexto da mix ele sumiu. Ele não tá com punch. O que traz punch para um elemento? O transiente. Então eu vou adicionar um transiente no meu kick. Tem várias técnicas que eu posso fazer isso. Posso pegar o transiente de qualquer elemento e colocar no meu kick. Posso colocar um hi-hatzinho bem curtinho. Tem várias técnicas que eu posso utilizar para trazer mais punch no meu kick. E assim com todos os elementos. Como que tá esse tail? Tá muito grande? Tá muito pequeno? O que eu vou fazer? Eu vou shapear com um transient shaper? Eu vou fazer um fade? Envelope ADSR? Então, quando eu tenho isso em mente, tudo começa a fazer sentido na criação da sua bateria, tá? Então, quais são os 8 passos para você criar baterias realmente invejáveis e que você mesmo vai se orgulhar? Primeira coisa, como a gente falou, é definir a estética. Qual estética que você deseja para a sua bateria? Mais orgânica, mais analógica, ou mais cheia, mais na cara, mais sutil, minimalista, high-tech, digital, groove, reta, simples, complexa? Lembre-se que nenhum desses é melhor do que outro. A sua bateria pode ser minimalista e simples. Ela pode ser composta por um hi-hat offbeat e um clap. Somente isso. Você pode ter uma bateria que é o kick, o hi-hat e o clap. Só isso. E pode ser uma excelente bateria. Ou ela pode ser um negócio absolutamente complexo. Depende da sua estética, do que você quer passar, do gênero que você produz. Não existe bom e ruim aqui. Existe uma bateria bem feita e uma bateria mal feita, tá? Então, pensa nisso. Primeiro passo, definir a sua estética. Segundo passo é o processo de construção de timbres, tá? Então, o processo de construção de timbres, ele vai considerar síntese sonora, layering. Layering é essencial. E também a escolha de samples. Por exemplo, deixa eu mostrar uma bateria aqui, que eu estou fazendo. Olha como que é o processo de construção de timbres aqui. Eu tenho um hi-hat, isso aqui são open hats, né? Esse open hat aqui tá legal. Mas eu construí o timbre com mais esse outro. Às vezes você nem percebe tanto a diferença. Deu mais uma preenchida, né? Primeiro, não tem muito transiente, ó. Ele é mais sustentado. Eu cuidei do tamanho dele aqui. E esse segundo, eu tirei um pouco do transiente também. E ainda tem um terceiro. Olha que diferente esse aqui. Que preenchimento. Que no caso é esse aqui. Sustentado, então é um hatch que não tem assim muito transiente, ele não é muito punch. Mesma coisa. Por quê? Porque eu não gosto, eu gosto de uma bateria mais arredondada, faz parte da minha estética. Olha o clap. Esse clap aqui é só transiente, ó. Ele era um clapão grande, olha como ele era. Mas eu deixei só o transiente dele. Esse outro. Esse aqui já é mais sustentação. Ele dá mais um corpo, né? E aí tem um outro ainda. Percebe? Esse aqui é o tail. Ó. É um snare que eu criei no Serum. Ele tem um reverb. O snare, ele tem que casar muito bem com o open hat. Eles têm que se encaixar bem, né? Percebe como a gente vai construindo os timbres? O terceiro passo é o shaping dinâmico, né? Aqui a gente fala de envelope ADSR, mas também tem fade, automação, transient shaper, qualquer que seja o recurso para você moldar a dinâmica. Aqui eu gosto sempre de usar o modo Classic. No caso aqui tá o One Shot, que ele deixa eu fazer esse fade aqui. Então olha só como a gente shapeia a dinâmica. Olha como ele era. Esse aqui até que eu não mexi tanto. Ah, mexi sim. Ele era assim, ó. Acho que assim tá bom.
E esse aqui, a dinâmica eu controlo aqui. Então, no contexto da minha música, eu vou encaixar esse snare, esse clap. Então, isso é um dos aspectos mais essenciais para a construção de uma bateria. Terceiro aspecto, humanização. Aqui, a gente vai trabalhar velocity, automações, swing, groove, vários aspectos para tornar a sua bateria mais interessante e menos robótica. Por exemplo, velocity. Vamos dar um exemplo de velocity. Aqui, velocity e tamanho das notas. Olha como eu tenho variações no velocity e como eu tenho variações no tamanho das notas. Isso aqui traz uma humanização para minha bateria. Outra coisa que eu tenho aqui é swing. Eu tenho... Ah, nem tá com swing. Nem tá com swing essa safadinha. Mas vamos dar uma ouvida nela, nesse hi-hat aqui. Eu acho que tá com swing sim, mas vamos colocar aqui só pra... Agora tá com bastante. Percebe o swing? Tirar esse swing. Fica bem humanizado. Outra coisa que eu posso fazer para humanizar isso aqui, automações. Por exemplo, eu tenho esse vocoder aqui, eu posso fazer automação no release. Se o sample fosse maior, eu poderia fazer automação aqui no decay, no sustain, no release. Mas já porque ele é pequeno mesmo, eu coloquei esse vocoder. No final da frase, eu poderia aumentar a tensão. Por exemplo, fazendo uma automação aqui assim. Ó. Nem tanto. No finalzinho aqui, poderia fazer assim. Ainda vou colocar um sidechain aqui. Beleza? Outra coisa, variações. A bateria tem que ter variações no final das frases, para indicar que chegou o final da frase. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui no final da minha bateria e, sei lá, colocar uma coisa bem simples assim. Deixa eu habilitar só a bateria. Tirar os synths aqui. Deixa eu tirar esses synths. Por exemplo, eu tenho esse ride aqui, que eu vou usar no momento da minha bateria que eu quero muita energia, né? Ó. Eu posso chegar no final de uma frase, por exemplo, e aumentar, vou colocar aqui no Classic, poderia ser uma coisa assim.
e aumentando. Sei lá, aqui no final. O mesmo com o open hat. Poderia ter uma variaçãozinha, sei lá, de clap. Uma coisa simples assim, ó. Fazer nesse e nesse. Opa, esse aqui acho que não é. Simples, é uma variaçãozinha que a gente faz no final da bateria. Ou poderia, sei lá, tirar o kick. Pronto. Criei uma tensão no final da frase e uma liberação com esse crash aqui no começo. Ou eu poderia pegar a minha bateria toda e tirar aqui, deixar só essa meio glitch aqui. Olha que tensão maluca que ficou aqui. Tensão, variação no final da frase. Vamos lá, então, continuando. Alteração no ritmo, drum fill. Você pode criar variações do jeito que você quiser. Outra coisa, tensão. A gente acabou de mostrar aqui também como gerar tensão no final de uma frase. Isso é importante que a sua música, ela gere tensão no final das frases, que as coisas vão progredindo. E não que fica aquela coisa estática o tempo todo. Tem que ter algum tipo de criação de tensão no final de uma frase, tá? Na sua bateria. Sétimo item. Progressão. A bateria ela tem que ser construída, tá? Então eu poderia começar a minha música, por exemplo, começar só assim, ó. Tá começando a música. É uma bateria meio sinistra, né? Umas packs. Aí na próxima frase,
O oitavo item é o processamento. Então, o primeiro passo é a gente balancear o volume de todo mundo, ajustar o volume, zero o volume de todo mundo, balanceia todo mundo, controle dinâmico individual e em grupo. Então, esse controle dinâmico, ele vai estar no ADSR de cada elemento ali, no shaping dinâmico de cada elemento, mas também do canal e do grupo como um todo, a gente vai controlar a dinâmica desse grupo como um todo, vai eliminar mascaramento de frequências, saturação e clipping para trazer mais peso e preenchimento para a bateria, se for da nossa estética, do nosso interesse, equalização artística, às vezes a gente vai dar uns boosts aqui e ali para encaixar mais, para trazer mais evidência para determinadas regiões do espectro, abertura estéreo, você vê que a minha bateria, eu construo ela completamente mono, para que depois eu possa escolher um ou outro elemento para abrir bastante no estéreo, porque o estéreo depende do contraste. Quando tudo é estéreo, nada é estéreo, só tem bagunça. Agora, quando você tem a bateria bem centralizada e alguns elementos no estéreo, aí fica bem legal. Outra coisa é reverbs e delays e o processamento em grupo. Isso aqui é essencial para o processamento da sua bateria. Então, se você gostou do que você viu até agora, você vai adorar o conteúdo da Drums Masterclass, que é a nossa nova Masterclass completa sobre criação de bateria. Finalmente, você vai aprender a criar, sequenciar e processar baterias autênticas com liberdade e velocidade. Você não vai precisar ficar perdendo tempo aí com fórmulas, perdendo infinitas horas assistindo tutoriais do YouTube para aprender técnicas de bateria. Em menos de 4 horas, olha só que rápido isso, você vai desenvolver habilidades sólidas na criação de baterias profissionais, aprender técnicas avançadas de manipulação de samples e síntese sonora, criar baterias únicas e autênticas, dominar programação, sequenciamento e arranjo da bateria para criar músicas envolventes e impactantes. E você vai aperfeiçoar a sua bateria com mixagem profissional. Em resumo, você vai se tornar capaz de criar baterias profissionais que refletem a sua identidade artística e não aquilo que você aprendeu numa receita pronta no YouTube. A sua música certamente vai para um novo patamar de qualidade e originalidade quando você dominar a arte da criação de baterias. Talvez você esteja se perguntando, mas os tutoriais gratuitos do YouTube já me ensinaram bastante. Já me ensinam bastante. Será que o curso vai oferecer algo realmente novo e valioso? Olha só. Eu vou te mostrar aqui o que você vai aprender nesse curso. São 4 módulos. No primeiro módulo, você vai aprender os fundamentos e a estética. Primeiro, você vai aprender a escolher os samples ideais para criar baterias coesas e envolventes. Você vai aprender os fundamentos de dinâmica, espectro, criação de timbres. Você vai ter uma direção estética para a sua bateria e você vai entender técnicas como dinâmica, espectro, manipulação de samples, layering, síntese sonora, tudo isso que são os fundamentos essenciais para uma boa bateria. Você vai aprender a identificar a estética do kick, do clap, do snare, de todos os elementos da bateria, para aí sim você decidir qual é o tipo de som que você vai incorporar na sua música. E aí a gente vai para o módulo 2, mas antes disso, ao final do módulo, o que vai acontecer com você ao final desse módulo? Você vai ter um domínio sobre os fundamentos essenciais da bateria e com eles você vai poder utilizar qualquer técnica com autenticidade. Lembra que eu falei sobre fundamentos no começo dessa apresentação? Quando você tem esses fundamentos, você pode utilizar qualquer técnica com autenticidade, que não vai parecer uma coisa nada a ver no meio da sua música. Você vai se tornar capaz de criar uma bateria que reflete a sua visão artística de forma autêntica. No módulo 2, a gente vai para a parte de criação. Aqui você vai aprender a criar cada elemento da bateria. Eu me preocupei em gravar uma aula para cada bateria, para cada elemento. E você vai aprender a criar tanto através de síntese sonora, como sampling e layering. Então, o processo de construção de timbres é que você vai aprender nesse módulo aqui. Então, você vai aprender técnicas avançadas de manipulação de samples dentro da estética musical que você deseja. Você vai aprender a arte da síntese sonora, layering, e como criar baterias impactantes com elementos únicos, com elementos que você criou do zero ou que você reconstruiu, que você reshapeou. Você vai aprender a criar cada elemento da bateria de forma absolutamente única, tá? O que você vai ganhar ao final desse módulo de conhecimento de vantagem? As suas produções vão começar a se destacar por originalidade e impacto. Suas baterias vão começar a ser cada vez mais únicas, cada vez mais autênticas, e isso se reflete em chamar a atenção do público e proporcionar uma experiência musical envolvente, tá? Uma experiência musical diferente. As pessoas começam a dançar, você começa a perceber que a sua música tem mais efeito na pista, tem um groove diferente, que as pessoas gostam, e as pessoas gostam de groove, essa é a verdade. Quando entra um artista que tem um groove, a pista fica que nem esse gruvão, que esse gruvão ficou muito massa, né? Que a gente criou aqui, que é o conteúdo que eu apresento na Masterclass. Módulo 3, sequenciamento. Nesse módulo você vai aprender de fato a criar a sua bateria, sequenciar a sua bateria, tá? Então a gente vai aprender técnicas de arranjo, storytelling, você vai aprender ritmos, grooves, estruturas, o papel de cada elemento na bateria e ao final desse módulo o que vai acontecer? Você vai se tornar capaz de criar baterias que contam histórias e despertam emoções. Baterias que fortalecem e ajudam a construção do seu arranjo, tá? Então, a bateria, como eu disse, ela tem um papel especial na construção do arranjo.
fundamental. E saber construir uma bateria é muito importante. E no módulo 4, processamento. Você vai aprender a mixar a sua bateria, de fato, com controle dinâmico, mascaramento de frequências, alinhamento de fase, saturação, clipping, reverbs, delay, processamento em grupo, tudo que você precisa para polir aquela bateria, conseguir controle, impacto, presença, brilho, balanceamento, que fique uma bateria realmente coesa, coerente e que eleve a sua música para um próximo nível. O que vai acontecer? No final desse módulo, suas produções começam a atingir um outro nível de qualidade sonora. Suas baterias começam a se destacar por clareza, impacto e equilíbrio, elevando a sua música para o mesmo patamar das grandes produções. Tá? Talvez você esteja se perguntando, mas eu não tenho muito tempo para estudar, Eduardo? Mais um curso? Como que eu vou estudar isso? Meu Deus do céu, já tenho tantas outras coisas para estudar. Olha só, essa Masterclass, além de rápida, direto ao ponto, ela é dividida em módulos com lições curtas e de fácil digestão. Em menos de 4 horas você vai consumir todo o conteúdo e já vai estar preparado para criar baterias em outro nível absoluto, tá? E você vai ter acesso vitalício ao curso. Então isso quer dizer que você pode assistir no seu tempo, rever quantas vezes você quiser e não tem pressa para consumir o conteúdo, né? Só tem um detalhe aqui, no acesso vitalício, eu vou te falar dos planos que você pode ter acesso, e existe um plano mensal, esse não é acesso vitalício, tá? Então, qual que é o investimento? Você pode comprar a Masterclass separada, o valor agora, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$ 97,00, e você vai receber a Masterclass em 4 módulos completos, tá? Ou a segunda opção é você entrar no PME Academy e receber não somente esse, mas outros 50 cursos completos de produção. O PME Academy custa R$ 997 o plano vitalício, mas durante pouco tempo você vai poder entrar com 50% de desconto no acesso vitalício ao PME Academy. Então, por 12 de 49, você vai levar não somente essa Masterclass, mas lá dentro tem outros 50 cursos. Lá dentro tem uma comunidade no Facebook com feedbacks ilimitados da nossa equipe, suporte, tudo que você precisa para ser um profissional absoluto na música eletrônica. Tem todos os fundamentos de tudo que você imagina lá dentro, desde a instalação do Ableton até a masterização, passando por teoria musical, sound design, tem a maior biblioteca de sound design que você vai encontrar na internet. Cursos de Tech House, Psytrance, Prog House, Melodic Techno, cursos de VSTs, Diva, Serum, Silent, Vital, tudo que você imagina de VST, tem cursos completos lá dentro, dezenas e dezenas de workshops. E tem muito conteúdo, um monte de e-books para você ler nas horas vagas aí, tudo que você precisa realmente é uma universidade de produção musical, que inclusive eu já comparei o conteúdo do PME Academy com outra universidade que tem aí, e essa universidade não tem 20% do conteúdo que tem no PME Academy. Inclusive, alunos dessa universidade já me falaram isso, que o PME Academy é infinitamente mais completo, mais detalhado, mais didático do que a própria universidade, tá? E esse é o plano vitalício, mas você também pode entrar no plano mensal. Aí é tipo academia, tipo Netflix, você vai investir R$ 49 por mês e vai ter acesso a tudo que tem no plano vitalício, mas daí você vai ficar pagando por mês. Agora, a minha grande recomendação é, entra no plano vitalício, porque sempre tem atualizações. Para você ter uma ideia, esse mês a gente colocou 6 cursos novos no PME Academy. E o que acontece com a maioria das pessoas que entram no mensal? Elas não saem. Tá? Tem pessoas que estão na parcela 40 do mensal. Ou seja, não compensa. Se você fizer as contas, em 12 vezes pagando mensal, você já paga o vitalício. E aí você vai ter acesso infinito aí, enquanto durar o PME Academy, a gente vai continuar colocando conteúdos lá e você vai continuar tendo acesso, tá? Então vale muito a pena o plano vitalício, que tá com 50% off nessa campanha aqui, tá? Mas o preço é R$ 997, é o que todo mundo investe para entrar lá, mas agora você vai poder investir apenas R$ 497. 497, 498,50, mais ou menos isso. Então eu vou deixar aqui, abaixo do vídeo deve ter os planos aí para você escolher, vai no que fizer mais sentido para você. Os 3 têm garantia de 7 dias, os 3 têm acesso vitalício. Não, mentira. O mensal não tem acesso vitalício, os outros 2 têm, tá? O mensal você paga enquanto estiver usando. Quando cansar, você pode cancelar, tá? Mas o que acontece é que muitos continuam muito e muito tempo mesmo, tá? Porque realmente é uma plataforma muito massa. Além dos cursos que tem lá e que são atualizados recentemente, você também tem suporte, né? Tem feedbacks ilimitados aí nas suas tracks da nossa equipe, então vale muito a pena. Por exemplo, essa Masterclass de Drums, ela tá substituindo um curso que se chamava Pro Drummer lá no PME Academy. Então a gente vai atualizando os conteúdos, vai melhorando. O Pro Drummer era 10% do que tem nessa Masterclass aqui. Agora, isso aqui é o conteúdo mais completo de criação de bateria que você vai encontrar na internet, tá? Então é isso. Lembrando que você tem 7 dias de garantia e eu te vejo do lado de dentro e deixando um aviso aqui que vai subir em breve, tá? Em breve, o valor do Academy vitalício vai para 997, o valor da Drum Masterclass vai para 197, que é o preço normal, e o PME Academy mensal vai continuar 49, esse não vai subir, tá? Então, te espero do lado de dentro, tamo junto e quero ver essas baterias aí. Tô ansioso para ouvir seu resultado.